hermanos, estamos aquí para hacer una pequeña reflexión en estos días, pero iniciamos esta reflexión en nombre de la Santísima Trindad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos aquí, ¿por qué estamos haciendo esto? Una forma de estar cerca de la gente y de ayudar. Fui provocado, no provocado en el buen sentido, de meditar sobre el castigo de Dios. ¿Está Dios castigando el mundo? Yo miré semana pasada un vídeo de Italia que una persona famosa, no voy a decir el nombre, y en el final concluía que sí, pero yo no estaba mucho de acuerdo. Y una persona muy sensible me ha hecho la misma pregunta. Padre, ¿está Dios castigando el mundo? Entonces me metí un poco a reflexionar. No soy ningún teólogo, ningún filósofo, pero vamos a hacer una reflexión juntos. Un poquito, porque el tiempo no nos permite, guiados de la palabra de Dios. Un poco guiados, lo que dice las Santas Escrituras sobre el castigo, lo que dice el propio Jesucristo, un poco lo que dice la Iglesia. Porque la palabra de Dios, dice el Salmo, la palabra de Dios es luz para nuestro caminar. La historia humana no está más en tenebras. La palabra de Dios que puede meter una luz en mi historia, en tu vida. Por eso que es importante estar cerquita de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en las Escrituras, quería hacer un poco una meditación en el nivel natural. San Tomás de Aquino habla en la Suma Teológica, habla de la ley eterna, que es la ley divina, la sabiduría divina. Pero también él habla de la ley natural. O que es la ley natural? Es una participación en la ley eterna. La ley natural, que está escrita en el corazón de todo el hombre, también tiene una cierta orden, guía a las personas, la naturaleza, tiene una cierta orden. Y por orden de justicia, en la ley natural, si uno rompe esta ley, hay un castigo. No que sea una cosa mala, pero consecuencia de sus acciones. O sea, aquí tenemos que ver, primero en ese nivel, hay un castigo natural, que es bueno. Después vamos en la Escritura. Les digo un ejemplo, hay una ira también buena. Es una cosa, yo sé que estoy hablando cosas difíciles aquí, pero hay una ira que el problema de fondo, hermanos, es ver la intención de quien hace el castigo. ¿Cuál es la intención de quien está haciendo algo? Porque el problema no es solo o que hago, pero por qué hago. Un ejemplo de la vida diaria. Un padre que ama a su hijo y el hijo le hace alguna tontería, no lo sé, le roba su tarjeta de crédito y ordena en la internet un montón de juegos y pasa la vida jugando PlayStation. Si es un papá bueno, le va a dar un poquito de castigo. Pero es un castigo que no es movido por el odio. Es un castigo movido por amor a aquella persona. Para que conservar la ley de la sociedad, pero también para ayudar a esta persona estar más maduro. La Escritura ha dicho muy claramente, un padre que ama, corrige. Aquí ya tenemos una palabra asociada a castigo, una corrección. Si es un padre que ama, el padre tiene que dar una corrección a sus hijos. Otro ejemplo un poco sencillo. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, una hija de 4 años en casa, un ejemplo muy sencillo. Si tú miras que tu hijo tiene aquí una botella de leche y abre leche y hace así en el piso. ¿Qué hace una mamá? Ah, qué lindo que mi hijo está haciendo esto. Para que lo aprenda, porque el niño no va a entender mucho argumento. Por favor, no lo haga. Entonces la madre, por amor a aquel niño, yo digo un ejemplo sencillo, podría ser un ejemplo más peligroso. Imagina que tu hijo saca un cuchillo, no sé o qué, de metal y va a la pared. Está arriscando su vida, pero no sabe. O sea, mi punto es, no podemos un poco entrar ahí, que hay esta dimensión del castigo. Esa dimensión natural. Otro día yo leí mucho tiempo hace un libro de Dostoyevsky que se llama Castigo
y crimen, o crimen y castigo, mejor dicho. Y ahí es interesante que este hombre, él mata a una señora para se quedar con la plata de la señora y crees que no va a pasar nada. Pero después se da cuenta que tiene unas torturas interior, unas angustias horribles. Y aquí vemos otra dimensión del castigo, no de Dios, mas consecuencia de sus acciones. No se queda en paz. Es muy interesante esto, ¿no? Que este dolor ya es como un castigo que es de medicina. Y él só tiene un poquito de paz cuando confesa sus pecados, cuando confesa su crimen. Então isso um pouco no nível humano. Porque aqui o problema, hermanos, não é se Deus castiga ou não castiga. O problema é o que eu entendo por castigo. Porque eu posso ter, na realidade natural, o castigo é algo malo. Que Deus está enfadado com o homem e tá. Como se Deus fosse um dos deuses de Olímpio, que se enfada com... Não, esse não é o Deus da Escritura. Atentos. Por isso que na Escritura, já um pouco indo às Escrituras, as Escrituras estão llenas de passagens que hablam do castigo de Deus. Pero usa sempre palavras diferentes, não sempre, muitíssimas palavras. Eu estava escrutinando as Escrituras e descobri, por exemplo, mais de 12 palavras gregas e hebraicas diferentes. Uma significa uma coisa, outra coisa, ou seja, no contexto. Seguramente que a Escritura diz, tenho aqui as Escrituras, Jeremias diz, no capítulo 44, 15, muito claramente, que Deus habla, Yahvé habla, eu he castigado a Jerusalém. Eu. E depois, o pueblo de Israel tem uma experiência, porque abandona a Deus e Deus permite o exílio. E este exílio é uma escola para Israel. É uma escola de convenção. Israel, o pueblo amado de Deus, se dá conta que tinha outros ídolos. Se dá conta que seu coração estava inclinado ao pecado e ao mal. E aí, no exílio, Israel faz uma meditação e começa a esperar pelo Messias. No Antigo Testamento podemos concluir dois pensamentos. Que sim, algumas vezes o pecado é consequência do castigo, ou o castigo consequência do pecado. E outra, se a lei vai rota, há castigo. Pero existia uma mentalidade que muita gente atribuía os castigos a los pecados. E isso não é assim. Existe um personagem na Escritura que é um grande mistério. Porque o castigo, hacemos essa reflexão juntas, não é que eu não sou profissional, estou falando contigo e me vem uma coisa na mente. Porque imagínate se tu dizes, ok, é verdade que Deus está castigando o mundo, pero aqui abre uma porta muito difícil. E como pode, se castiga os malos, muito bem, pero como pode um Deus bueno castigar os inocentes? Então aqui abrimos uma ventana muito profunda, não só do castigo, pero a pergunta que dói é: por que sofrem os inocentes? Os malvados entendemos um pouquinho, não? Pero por que sofrem os inocentes? E na Escritura temos um personagem que nos ajuda um pouquinho a entrar neste grande mistério, porque o sofrimento humano é um grande mistério. E aqui não há respostas mágicas. Estamos só um pouco refletindo sobre isto. E na Escritura há um homem que se chama Job. Este homem é inocente, não ha hecho nada mal e só lhe passa desgraças na vida. Primeiro morrem seus filhos, depois um vento forte destrói todas suas propriedades e por último, se lees o livro de Job, le dá umas enfermidades na carne, tem umas pragas na carne. Um homem inocente. Vienen seus amigos, 3 amigos de Job, e le põem ele sobre o juízo. ¿Qué ha hecho de mal? Has pecado. E cada um hace umas acusas, tenéis que ler. E Job continua aí firme, porque ele sabe, ele tem a consciência do que seus amigos estão dizendo, que algumas vezes os castigos é consequência de los pecados. Pero aqui
temos a vida de Job, que rompe esta mentalidade, porque Job era totalmente inocente. E diz, depois a mulher le tenta, le diz, maldiga a Deus e muere. E ele não. Bendito seja Deus. Deus me ha dado os bienes porque não é o mal. E Job permanece fiel. Fiel. E um pouquinho nesta linha, porque não podemos entrar muito aí, é impressionante essa mentalidade. Porque Jesus Cristo, vamos a perguntar agora a Jesus Cristo, que pensa Jesus Cristo sobre o castigo ou sobre a ira de Deus, como a outra palavra. Se vos acordais, algumas semanas atrás, agora vamos a interrogar um pouquinho Cristo. Se vos acordais, algumas semanas atrás, era o evangelho de um homem que nasce ciego. E os discípulos fazem a pergunta, Senhor, quem ha pecado? Essa é a pergunta de la religião natural. Quem has pecado? Porque a cegueira é um punishment, é um castigo. Quem has pecado? Quem ha hecho el mal? Ele ou seus padres? E Jesus Cristo ha dicho, nenhum. Ele é assim para a glória de Deus. E Cristo diz claramente, eu não vim juzgar o mundo, eu vim salvar o mundo. E há uma coisa, não? Por que passam as catástrofes? Porque a gente é mala, porque eles têm, como se diz, deserve? Merecem. Cristo há uma outra interpretação. Porque se lês no Evangelho, é impressionante Jesus Cristo. Primeira resposta de Jesus Cristo. Nem seus padres, nem ele pecou. Esta é para a glória de Deus. Segunda resposta de Jesus Cristo. Se acordais do episódio de la torre de Siloé, os discípulos vêm e dizem que Pilatos ha mesclado o sangue de alguns com o sangue do sacrifício. E Cristo depois diz, e os 18 que a torre de Siloé caiu sobre eles, vosotros pensais que eles eram mais culpables do que todos os habitantes de Jerusalém? E Cristo ha dicho, não. Pero se não convertei-vos, algo pior los passará. Cristo aqui não diz que a catástrofe foi mandada por Deus. Não diz. Diz algo todavia mais profundo. Diz que o que está passando no mundo é um chamado fortíssimo à conversão. É uma munição de Cristo a la conversão. Porque algo pior todavia pode passar, que é a condena eterna. Por isso, antes de concluir, queria los ler o que diz o catecismo da igreja. O catecismo, a doutrina da igreja, já desde o concílio de Trento, seguindo com o Dasninger e no catecismo da igreja, se queres mirar em casa, o catecismo número 1472, habla assim. Habla del castigo eterno e el castigo temporal. A igreja habla de dois tipos de castigo, el eterno e el temporal, por el pecado. Pero termina dizendo, estes dois castigos não podem ser concebidos como um tipo de vingança infligida por Deus. Absolutamente não. Deus não se vinga no senso humano que temos nós outros. Não, não, não. Veniendo del mesmo, pero estes castigos vienen del mesmo pecado. E aqui a igreja diz uma coisa belíssima. A igreja diz, a conversão verdadeira de los pecados pode eliminar todos os castigos. Nenhum castigo permanecerá. Se o homem se converte, nenhum castigo. Nem aqui, nem depois. Ou seja, hermanos, eu queria só um pouco fazer uma meditação sobre isso, de mirar um pouco por que Deus permite essas coisas. Não que Deus manda, pero por que Deus permite. Que bem podemos sacar de aí. Eu he hecho uma lista de bienes, pero lo digo só algumas, com os que está passando no mundo. Seguramente, llama o homem a la conversão. Nos dá mais humildade. O homem se crê que é um Deus del Olimpio. Isso nos deixa todo de rodilha. Nos hace mais humilde. Hace a gente mais humana. Hace a gente ter desejos de cambiar. Dizia também São Tomás que estes tempos nos ajuda a purificar os pecados e evitar pecados do futuro. Também diz o santo. E também é uma oportunidade
muy buena para refletir sobre los novísimos, que fue siempre tradición de la iglesia, pero que la gente no habla más. Lo que espera todo hombre. 4 cosas, dice la iglesia, que espera todo el hombre. La muerte, el juicio final, el juzgamento, el cielo o el infierno. Esto espera todos los hombres. Por eso, hermanos, ya me dice mi Sebastián que tengo solo 1 minuto. Me encantaría estar aquí 3 horas, pero no puedo. Pero los termino con una palabra. No tengas miedo. Estamos esperando la Pascua. Y San Pablo tiene una lectura bellísima. San Pablo dice a los tesalonicenses: el Cristo resucitado nos ha librado de toda ira de Dios. Es verdad que Dios tenía una ira, pero esta ira cayó sobre un inocente, su Hijo, Jesucristo, el único inocente. Ahí se aplacó la ira de Dios. Y ahora Cristo resucitado libera al hombre de todo el castigo. Entonces, ánimo en este tiempo de dificultad. No piensen mal de Dios. Dios es un Padre que nos ama. Y el amor prevalece siempre. Y os digo una cosa. La historia está en la mano de Dios. El mundo está en la mano de Dios. Aquí tengo el mundo, aquí mira. El mundo. Mi mano no es de Dios, pero el mundo está en la mano de Dios. Y Dios es un Padre que ama. Y el castigo existe, pero el amor de Dios prevalece sobre todo. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.